Olá, alunos da Escola Teológica das Assembleias de Deus, Ministério de Tietê. Nós paramos a aula passada na página de número 11, na definição psicossomática, onde fala exatamente sobre a estrutura do homem como ser, como pessoa, constituído de corpo, alma e espírito, e falamos dentro da ótica bíblica, do conceito bíblico, que o homem é formado tricotomicamente. Existe uma outra teologia dicotômica, que corpo e alma é uma coisa só, e espírito é uma estrutura, uma teoria também teológica que se aprende. Mas nós cremos na tricotomia, que o homem é constituído de corpo, de alma e de espírito. O vocabulário equivalente à palavra homem é menski, que está relacionado com men, que é igual a varão. A palavra, inclusive, até inglesa, né? Men. Em seu sentido primitivo, talvez de raiz ainda hoje existente, e men, a divertir significa exortar, e menski significa ser pensante. Então nós temos aqui três sentidos de definição psicossomática. O homem definido pela psicologia educacional como um ser físico, como um ser moral, e como um ser pensante, vamos dizer assim, dentro da filosofia, onde eles definem o homem como um ser pensante. A palavra hebraica que define homem, a palavra homem, ela é aquele que olha para cima. Existe um canto de um coro da Antígona, do autor Sófocles, que ele diz o seguinte: muitas são as coisas grandiosas dotadas de vida, mas nenhuma delas supera o homem em grandeza. Então, se pretendêssemos explicar o homem só por eles, teríamos o materialismo antropológico, que falseia pela raiz a essência daquilo. Vemos, além disso, que o homem é um corpo vivo e organismo que em si engloba todos os fenômenos e atividades da vida corporal. O seu corpo assemelha-se ao dos animais superiores, daí as funções vegetativas, nutrição, crescimento, reprodução. O homem encontra-se vinculado aos organismos, que a propósito dele podemos pôr a questão da descendência somática, corpo material, ou da evolução do seu corpo a partir de formas prévias inferiores. É uma defesa evolucionista. Todavia, o homem não pode ser explicado apenas partindo da física ou da estrutura vertebral fisicamente. Ele tem que ser estudado de uma forma séria e também de uma forma biológica. Então não existe um consenso entre os cientistas, aqueles que defendem que o homem é evolucionista, mas entre os biólogos eles não acreditam. Existe um dualismo, o ateísta e o teísta. O teísta é aquele que não acredita em Deus em hipótese alguma, mas ele acredita na teoria da evolução. E existe o ateísta que acredita que Deus teve uma pequena participação na criação humana, mas com a ajuda da evolução. Então, complicado isso. Considerado até aqui o homem como membro da natureza, no que tem de mais característico, ele supera a natureza, possui uma vida espiritual, diferentemente dos animais. O animal não pensa, o animal não calcula, o animal não existe conceito de moralidade. Já no caso específico do homem,
Isso existe. A origem do homem vista pela filosofia. Vou parar por aqui um pouquinho para responder uma pergunta que fora feita na aula passada sobre a questão do homem, a imagem e a semelhança de Deus. Algumas pessoas tentam fazer uma distinção entre imagem e semelhança. Algumas afirmam que o homem perdeu a imagem de Deus e não a semelhança, ou vice-versa. Todavia, nos resta então afirmar que o homem perdeu a imagem de Deus ou não perdeu a imagem de Deus. Se a gente olhar para o Salmo 8, nós vamos ver que mesmo o homem, depois de expulso do Éden, fora do Éden, a Bíblia vai falar, o salmista vai dizer que o homem é a coroa da criação. Então isso já dá uma boa explicação, dizendo que o homem tem a imagem e a semelhança de Deus.